começar mais um vlog neste canal e hoje eu acho que esse vlog vai ser só deste final de semana. Vocês viram que ontem eu fui na estreia, né, no lançamento de Príncipe do Vazedo da Oliveira. Foi muito legal, foi muito bom ter conseguido assistir a entrevista, o bate-papo que o Léo fez com a Tami. Foi muito legal ver a Tami também, eu não tirei foto com ela porque eu quis respeitar o momento do Léo, mas eu vi ela e tal. E muito bom ver sonhos sendo realizados e ver o Léo falando do livro dele de forma tão apaixonada. Eu cobrei ele sobre ler, sobre uma continuação, acho que vale. Ele deixou ali o final em aberto. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu ganhei lá, os brindes que eles deram pra quem foi na sessão de autógrafos. Foi bem tranquilo, eu cheguei lá perto da livraria, peguei a minha senha, fui almoçar. E depois que eu almocei, voltei pra livraria e fui pro bate-papo. E depois do bate-papo teve a sessão de autógrafos, que foi muito legal. E vim pra casa. Então foi um sábado bem gostoso. E no caminho eu fui lendo Babel. E hoje é domingo, o Matheus não tá em casa. Ele saiu agora, na verdade. É quase 1 da tarde, eu vou almoçar. E eu resolvi fazer um vlog temático que é trocando tempo de tela por tempo de leitura, que é um clássico na internet, mas eu vou considerar apenas o meu tempo de tela do domingo passado. Eu sei que tem gente que faz uma semana desses desafios, mas considerando que eu sou uma trabalhadora CLT presencial, não dá pra fazer isso, então eu vou fazer utilizando a base de dados de tempo de tela do domingo passado, que é essa aqui. Então, eu tenho 4 horas e 59 minutos, se eu não tô enganada, de tela pra ler hoje. Hoje, na realidade, eu já li. Eu comecei de manhã, mas não tinha gravado. Eu gosto de fazer slow mornings no domingo, então domingo eu acordo, pego meu café na cozinha, tomo meu café na cama, vendo um vídeo no YouTube e depois eu abro um livrinho e vou ler. Então eu já li hoje, esse tempo aqui. E nesse tempo eu li então Babel. Gente, que livro bom! Eu tava comentando com o Matheus que todo livro tem seu tempo pra mim. E eu ganhei de aniversário do Jonas, inclusive, Jonas, muito obrigado. Nem sei se ele tá assistindo isso. Ele me deu de aniversário lá em março. E de todos os livros que eu ganhei dos meus amigos no meu aniversário, esse foi o único que eu não tinha lido ainda. Todos eu fui lendo ao longo do tempo e recentemente eles me deram outro livro e eu já li. E esse aqui não tinha lido porque tem o momento dele. Aí essa semana, acho que quinta ou sexta à noite, eu peguei o livro, abri e comecei a ler. Me deu vontade, tava todo mundo falando de Catabase, e como todo mundo tava falando de Catabase, eu não tenho Catabase, eu falei, vou ler outro livro da autora, que é Babel. E estou, gente, gostando muito, mas assim, muito. Eu tô agora na página 127 e o livro já tá, ó, super marcado, em pouquíssimas páginas. Eu preciso dizer que eu gosto muito da Kwang apresentar essa questão de mostrar a parte acadêmica das coisas, os estudos, que é muito raro a gente ver em literatura. Geralmente quando tem um personagem que faz faculdade, o livro tá focando em outra coisa e não na faculdade. Eu entendo, porque a história não é sobre um universitário, a história é sobre um universitário que, sei lá, tá se relacionando com alguém, ou tá vivendo um mistério, né, no caso dos thrillers. E aqui, a questão é o próprio conhecimento. E Babel fala sobre a questão da tradução, e isso, gente, é muito legal. Se tem uma palavra que resume esse livro, é genial. Eu tô achando genial e, ao mesmo tempo, muito fácil de ler. Porque eu vi comentários, todo mundo falou que Catabase você tinha que ler a Divina Comédia, Homero, a Ilíada, todos esses cânones da literatura mundial que são escritos em versos, que eu, particularmente, tenho muita dificuldade, não sinto vontade de ler por enquanto. E aqui, gente, não precisa. É claro que sim, é um livro que tem referências, inclusive o próprio título do livro, Babel, é uma referência à Bíblia, né? Eu me lembro da história. A galera lá, na época, acho que no Primeiro Testamento, tentou construir uma torre para chegar até os céus e até Deus, portanto. Deus falou assim, não, vocês estão fazendo errado. O que Deus fez? Botou todo mundo para falar cada um idioma e eles pararam de se entender. Eu gosto muito dessa história, inclusive meu pai também gosta muito dessa história, que ele me conta com mais detalhes. Enfim, e aí aqui a gente tem a questão da tradução. E o que a Kwang aborda, gente, é uma coisa que você fica embasbacado. Ela é uma autora não branca, ela é de origem chinesa, certo? E, inclusive, ela é tradutora de mandarim nos Estados Unidos. Hoje ela mora nos Estados Unidos, mas ela já morou na Inglaterra, então o ensino superior dela não foi na China, foi fora, foi na Europa e nos Estados Unidos. Gente, depois eu falo com vocês que meu vizinho começou a tocar música, tá bom? Gente, botei a água pra ferver. Eu queria muito ter falado com vocês hoje, mas o meu vizinho continua ouvindo música no carro dele, e assim, o som dele tá uma porcaria, tá chiando, ele tá lá no máximo ouvindo Zé de Camargo e Luciano.
tá me irritando, eu fechei todas as janelas daqui de casa. Eu não tenho fone que abafa ruído, então preciso providenciar isso em algum momento da minha vida. Mas enfim, eu sigo lendo Babel, essa é a meu andamento. E acabou de rolar uma discussão aqui entre o protagonista, o Robin, e o professor Lovell, que eu fiquei assim, é sobre isso. Eu não consegui falar com você sobre o que esse livro fala, mas resumidamente, Robin é um menino que vive em Cantão, criança, aos 11 anos, 13 anos, e a mãe dele morre, ele não sabe quem é o pai dele, a mãe dele morre de cólera, e chega um homem branco e fala assim, oi, eu vou te levar pra Inglaterra pra você estudar idiomas. Robin sabe falar alguns idiomas, ele sabe falar inglês e o mandarim, porque ele nasceu numa cidade litorânea na China. Então, ele não tem muito o que fazer, a mãe morreu, a governanta tá lá com ele, e aí o professor leva ele pra Inglaterra. Então ele fica estudando dos 11 aos 17 anos, idiomas, então latim, grego e outras coisas, para entrar em Oxford. Ele entra em Oxford. Resumidamente, é isso. E aqui tem uma questão de que eu não sei se eu comentei com vocês, mas o livro vai trabalhar aquele conceito do branco salvador. Porque é basicamente isso que o professor Lovell faz. Ele é um menino que não tem perspectiva alguma em Cantão, e aí chega um homem que oferece para ele a possibilidade de educação, de estudar, de ter uma vida confortável, com comida, com teto, e ele aceita. E você fala, nossa, que legal a princípio. Não, porque tem um motivo pelo qual a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o grande império inglês, tá tirando pessoas das suas origens para levar para o seu centro acadêmico principal, que é em Oxford, para que eles trabalhem em traduções. E aí isso tem envolvimento com a prata. A prata é um elemento mágico aqui utilizado pelos ricos da Grã-Bretanha e não pelas pessoas pobres. E isso é muito restrito ao Império. E aí e a prata, ela é um elemento que possibilita com que as pessoas sejam reabilitadas. Se você está doente no hospital, a prata pode te curar. Só que isso não acontece, não é mesmo? Essa prata só fica na mão dos poderosos e o Robin vai perguntar pro professor sobre isso, exatamente sobre isso. E, gente, o diálogo é o seguinte. Pra quem tem a edição da Intrínseca, tá na página 139. Eles estão aqui discutindo a questão da prata e os usos da prata. Aí o Robin, ele pergunta por que só a Grã-Bretanha tem acesso a essa prata e não as outras nações do mundo, né? Ele pergunta pro professor por que a Grã-Bretanha não compartilha esse conhecimento, essa prata, com as outras nações do mundo. O professor responde que é porque isso é um recurso muito precioso que os países guardam para si. E isso, de fato, gente, isso aqui é puro relações internacionais. Aí ele responde assim: ou porque vocês estão guardando para si conhecimento que deveria ser compartilhado livremente. Porque se as línguas são livres, se o conhecimento é livre, porque todas as gramáticas estão trancadas às 7 chaves na torre. Porque nunca recebemos acadêmicos estrangeiros, nem enviamos acadêmicos para ajudar a abrir centros de tradução em outras partes do mundo. E o professor responde: porque, na qualidade de real instituto de tradução, nós estamos servindo aos interesses da coroa. E é exatamente isso. Então, Babel é uma história, sumariamente, sobre colonialismo, sobre a luta anticolonial, óbvio, porque aqui a Kuang está fazendo críticas ferrenhas a esse sistema que perpassou a nossa história por muitos e muitos anos. Não foi só não é exclusivo da Inglaterra ter sido um país colonizador, como diversos outros. Nós mesmos somos frutos da colonização. E aí aqui ela trabalha isso, é muito interessante, porque nós não estamos no século XXI discutindo a Grã-Bretanha ou discutindo o colonialismo. Nós estamos enquanto ele acontece. E isso aqui, gente, é genial. Genial. Fiz um cafezinho pra tomar enquanto eu como chocolate. E eu preciso hoje ler as outras coisas que eu tenho pra ler, mas eu não consigo, porque isso aqui tá me tomando tempo. E Babel não é um livro fácil de ler, no sentido de que ele... você vai lendo e vai lendo. Não, ele é um livro que você tem que ir lendo com calma pra você absorver as nuances, porque aqui rolam muitas discussões de tradução. Então a gente acompanha muito Robin tendo aulas. Não sei se isso é legal pra todo mundo, pra mim tá sendo um prato cheio, tanto que eu não tô conseguindo largar o livro. Eu cheguei na página 143, mas eu vou tentar focar em outra leitura agora. Porém, gente, que livraço, assim,
Eu não li nem metade do livro, eu tô, sei lá, não tô nem em 30%, eu tô achando esse livro tão sensacional. A Kwang, ela é muito certeira em como ela escreve. Eu acho que lendo Babel eu entendo o que foi a Guerra da Papoula, porque eu só li o primeiro livro e nunca mais voltei pro resto da série, porque é um livro pesadíssimo, assim. E esse aqui, ela tá num ambiente mais calmo, mas não significa que ele seja tranquilo. Tem diversas discussões aqui ao longo do livro e eu vou anotando. O Robin, ele faz amizade com pessoas que estão ali meio que na mesma condição, porque o Robin, ele é um dos poucos estudantes de Oxford que não é britânico, que não é branco, que não é europeu. Então, com quem ele faz amizade? Com o Rami, que é um menino de Calcutá, portanto de origem indiana, e ele até fala, eu não sou hindu, eu sou muçulmano aqui. Também com a Victoria e com a Letty. Uma delas é francesa, a outra é britânica, mas o fato de que eles dois se aproximam dessas meninas é pelo fato de delas serem mulheres. Oxford também não aceita mulheres. Então, assim, é terrível. Tem uma cena que eles estão comentando, acho que sobre a tradução de uma... A tradução não, eles estão comentando sobre uma poeta. E o cara fala assim, a fulana, ela é boa, mas não tão boa quanto um homem. E você fica assim, gente... E é muito interessante porque estes homens aqui, não estamos falando de políticos, mas como o próprio professor Lovell fala pro Robin, o Real Instituto de Tradução, que é onde fica Babel em Oxford, ele está trabalhando para a coroa britânica, portanto. Esses homens não são políticos, mas são professores. E é interessante o quanto a questão da tradução, de traduzir coisas para o inglês, gera um impacto aos outros países, porque o próprio Robin, ele se pergunta, ele fala assim, beleza, a gente não tem... a gente está traduzindo muitas coisas de outros lugares para o inglês, mas por que as coisas daqui não chegam para lá? E isso é muito interessante porque eles fagocitam o conhecimento e fica só para eles. E isso é uma coisa que acontece hoje em dia de uma forma invertida, porque hoje nós temos acesso a conhecimento, portanto, muito mais do que antigamente. Pesquisar um idioma hoje é muito mais fácil do que antigamente. Não significa que isso não seja trabalhoso. E aí tem a questão de que os livros de hoje são muito mais traduzidos do inglês para todos os outros milhares de idiomas do que livros originais desses milhares de idiomas são traduzidos para o inglês. Então, chegam pouquíssimos livros brasileiros nos Estados Unidos e na Inglaterra, chegam pouquíssimos livros até mesmo de outros idiomas aqui. Então, chegam poucos livros. Hoje em dia, isso tem mudado. Mas, gente, você para pra pensar, qual foi o último livro que você leu que não foi no idioma escrito originalmente em inglês ou que foi escrito em português, porque nós somos brasileiros, então eu presumo que como brasileiros nós leiamos coisas escritas em português. Para pra pensar, sabe? Então, Babel discute colonialismo, discute imperialismo, discute tradução, literatura, tudo que vocês podem imaginar. E a questão da magia, ela fica em segundo plano porque ela é usada como uma arma e poucas pessoas podem usar. Nem o próprio protagonista que nós estamos acompanhando usa essa magia. Pelo contrário, ele é uma ferramenta para que os homens brancos poderosos que têm dinheiro possam usar da magia da prata. Então, assim, apenas elogios a este livro e muitas felicidades lendo ele. E muito ódio também pelo imperialismo, como sempre. Oi, gente. Eu guardei Babel, tá lá no meu quarto, e eu vim aqui pra frente do computador, coloquei um vídeo de estúdio comigo em Oxford pra manter a vibe, apesar de que eu não vou ler Babel agora. E o que eu pretendo ler? Eu pretendo ler um pouquinho dos Diários de Sylvia Plath, que eu tô bem devagar nessa leitura, mal peguei no livro, acho que eu não peguei no livro esse mês. E também de Oathbringer. Hoje eu tenho que atingir uma meta. Hoje eu tenho que chegar aqui na página 657, eu tô na 645, então tá relativamente fácil. Eu vou começar com a Sylvia Plath e depois Oathbringer. E é isso, vamos lá pra mais um sprint. Eu até coloquei o meu suéter favorito, mas não tá tão frio a esse ponto.
Oi, amigos! Cheguei para finalizar este vídeo de desafio. E aí, vocês acham que eu consegui atingir meu desafio de ler 4 horas e 59 minutos? Rufem os tambores, façam suas apostas aí nos comentários. E o resultado foi... Tcharam! Bom, deu pra ver que eu não atingi a meta, mas tudo bem, porque era um desafio. E não significava que eu teria que cumprir. Eu queria ter cumprido, mas... Hoje eu também fui dona de casa. Eu não mostrei pra vocês, mas hoje foi dia de fazer comida, lavei roupa também, lavei o cabelo, não consegui pintar a unha eu negligenciei, eu vou trabalhar amanhã com a unha de sexta-feira mesmo e é o que eu vou estar oferecendo. Mas vamos à contabilidade do vídeo de hoje, porque eu posso não ter atingido as 5 horas, né? Mas eu atingi 3 horas e meia, eu acho que é uma boa quantidade de tempo. Antes, eu tenho que... Não, depois eu mostro. Eu li os diários da Silvia, só naquele take lá que eu acabei gravando, eu li, tipo, 9 páginas. Então não tem muito o que dizer, só que eu li 9 páginas de diários de Silvia Plath. Oathbringer era a minha maior meta desse desafio, do dia de hoje, pelo menos. Hoje eu deveria ter chegado na página 657 de Oathbringer, e eu fui até a página 687, então eu fui bem. Desse livro aqui eu li 42 páginas, então não vou falar muito de Oathbringer, mas que, vou dizer uma coisa, o It apareceu e ele teve uma discussão, uma conversa com a Shallan muito interessante. É sempre muito interessante quando o It aparece e ele joga o mistério dele no ar e depois some, assim como vimos a esposa do Dalinar, eu esqueci o nome dela agora, mas a gente teve um vislumbre de como que era o relacionamento deles antes. E por fim, mas não menos importante, eu diria que a estrela deste vídeo, que foi Babel, eu cheguei na página 147, portanto, eu li no total 49 páginas de Babel, e gente... Que livro maravilhoso, ele só melhora, ele sim é um livro que tem muitas nuances de questões acadêmicas, mas pra mim não foi nem um pouco maçante. Eu foquei nas outras leituras, mas eu queria ter lido apenas Babel. Acho que se eu tivesse lido só ele, eu teria, sei lá, chego na metade, não sei, na página 200 talvez. Mas assim, muito bom, eu quero muito, muito, muito ler ele essa semana, vou levar ele comigo pro trabalho, apesar de que eu tenho uma leitura obrigatória pra fazer amanhã, então não sei como será, mas não vejo a hora de voltar a ler ele. Este foi meu saldo de leitura do vídeo, foram 100 páginas no dia de hoje, considerando que eu tive muitas coisas pra fazer ao longo do dia. Eu acho que fui bem, né? Dei o meu melhor. E antes de me despedir de vocês, eu vou mostrar o que eu ganhei ontem E antes de me despedir de vocês, eu vou mostrar o que eu recebi ontem no lançamento de O Príncipe do Vazio, porque eu falei que ganhei coisas e vocês não viram, tá até aqui dentro do livro. Quando a gente tava na fila, a gente recebia isso aqui, que é um card da editora falando do livro. Então atrás tem uma frasezinha, né, a opinião deles, do pessoal da editora, e aqui O Príncipe do Vazio. Muito fofo esse card, gente. Eu vou colar em algum lugar aqui em casa. E aí, quando a gente foi pegar os autógrafos, eles estavam entregando essa cartinha aqui, ó. Muito bonita, que tem um selo de... Como é que diz? De vela, né? Gente, é meu sonho mandar uma carta desse jeito. É meu sonho. E aí, amigos, eu conversando com o Léo, falei pra ele... eu já li o livro, já terminei, e ele, não acredito. Aí ele me obrigou a abrir na frente dele, eu abri e mostrei quem eu seria. Eu seria, então, um quaternal da alma, portanto, eu seria um compositor. E na fila também a moça tava falando pra gente escolher alguma coisa, um card, e eu escolhi esse aqui, que é Coração, do Sonais e Astros. E aqui também tem a capa do livro. E por fim, a grande revelação que tinha neste envelope eram os personagens. E aqui, então, tem os personagens de O Príncipe do Vazio. Achei muito legal essa ação que eles tiveram, né, de entregar brindes para os leitores que foram. E aqui, finalizamos o vlog, finalizamos o meu domingo, amanhã, segunda-feira. Uma nova semana começa com novas leituras e espero que
com menos tempo de tela. Obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!